Há uma lenda que ecoa pelo interior do Brasil, carregada pelo vento em noite de lua cheia, que fala de algo que desafia a morte, a moralidade e até mesmo a própria natureza. Dizem que o corpo seco é muito mais que uma maldição. É uma entidade que não pertence nem ao mundo dos vivos, nem ao mundo dos mortos. Uma criatura repulsiva que não apenas volta da tumba, mas também se alimenta da vida alheia como um vampiro, sugando a energia vital de quem cruza o seu caminho. Ninguém esquece a visão do corpo seco. Sob o brilho pálido da lua, sua figura emerge como uma sombra deformada. A pele, de cor cinzenta e translúcida, parece queimada pelo tempo, esticada sobre ossos finos e curvados. Seus olhos são apenas buracos vazios, mas quando a luz da lua os atinge, algo brilhante e inquietante reflete lá dentro, como se uma centelha maligna ainda existisse e pudesse enxergar dentro de sua alma. Ao vê-lo, é impossível evitar o arrepio. Seu andar é trêmulo, mas firme, como se os ossos rangentes protestassem a cada movimento. Nos cantos mais escuros de cemitérios abandonados ou nas matas mais densas, sua silhueta parece se confundir com as árvores retorcidas, até que, de repente, ele se revela, avançando em uma lentidão calculada, como se o tempo não fosse um obstáculo para ele, e você não tivesse como fugir nem se esconder. Antes de vê-lo, você o sente. O cheiro do corpo seco invade o ar muito antes de sua presença ser percebida. É um odor sufocante de carne em decomposição, misturado com o cheiro úmido da terra dos cemitérios. Alguns descrevem como um cheiro que queima as narinas, enquanto outros dizem que é tão insuportável que chega a embrulhar o estômago. Para aqueles que se aproximam demais, o cheiro parece grudar na pele e nas roupas, como se a própria morte os tivesse tocado. Apesar de sua aparência grotesca, o corpo seco não faz barulhos ao caminhar. Ele se move com uma quietude extrema, como se as folhas sob seus pés estivessem petrificadas pelo medo. Mas o silêncio ao seu redor não é natural. Não se ouve o som de grilos ou farfalhar das árvores. É um silêncio pesado, como se o próprio ambiente prendesse a respiração em sua presença e todos os seres sentissem um pânico absoluto. Alguns, no entanto, relatam sons vindo dele. Um ranger sutil de ossos secos ou um gemido quase inaudível, como o eco de um sofrimento eterno. Dizem que poucos têm a infelicidade de sentir o toque do corpo seco e sobreviver para contar a história. Sua pele, quando entra em contato com a de alguém, parece fria como a neve, mas tão áspera quanto casca de árvore ressequida. Alguns acreditam que o toque dele suga a força vital de suas vítimas, deixando uma sensação de paralisia e exaustão, como se o calor do corpo escapasse lentamente. Aqueles que foram tocados contam que a área do contato fica marcada por dias, como uma queimadura invisível que arde sem razão. A história do corpo seco vai além do terror físico. Ela é a própria personificação da exclusão absoluta. Em vida, ele foi um homem dominado pela maldade, alguém cuja essência parecia impregnada de crueldade. Há versões da lenda que dizem que ele não apenas maltratava seus pais, mas também espalhava dor e sofrimento por onde passava, desrespeitando tudo e todos, incluindo o sagrado. Quando finalmente encontrou a morte, pensou que poderia descansar, mas foi rejeitado. O céu, misericordioso com tantas almas, o negou. O inferno, que aceita os mais corrompidos, recusou-se a acolhê-lo. Até mesmo a terra, que recebe os corpos e os transforma em pó, o repeliu, vomitando sua carcaça para a superfície. E assim, ele ficou sem lugar, uma existência perdida entre os mundos, nem vivo, nem morto. Ele é um pária cósmico, condenado a vagar sem rumo, alimentando-se daquilo que jamais poderá ter, a vida. Quem encontra o corpo seco carrega o peso de noites sem sono, perseguidas por visões e pesadelos. Seus ossos empalidecem, seus corpos enfraquecem, e muitos nunca recuperam a energia perdida. Os mais velhos ensinam que, se alguém encontrar o corpo seco, o mais importante é manter distância. Dizem que ele é atraído pelo medo, então correr ou gritar pode apenas encurtar o tempo até a sua captura. Alguns acreditam que orações poderosas e símbolos religiosos podem afastá-lo,
Mas outros dizem que, uma vez que ele se aproxima, não há escapatória garantida. O conselho mais dado é evitar os lugares onde ele foi visto: cemitérios abandonados, florestas profundas ou trilhas desertas durante as noites. E se ele te olhar nos olhos, jamais tente olhar de volta, porque se você fizer isso, ele verá dentro de você, encontrará seus medos mais profundos e nunca mais te deixará partir.